Oi, gente, muito bom dia! Chegamos ao capítulo 3 da nossa jornada Atos dos Apóstolos. Olha, eu vou ser sincero com você, tem sido uma bênção muito grande para mim, que leio, que medito e que transmito. Agora eu gostaria muito de saber como a jornada tem sido útil para você. Se você puder assim depois registrar nos comentários o que a jornada tem servido para a sua fé, para a sua intimidade com Deus, porque aqui são registros da igreja primitiva e de como foi o início daquela igreja, a fé inspiradora daquele povo. Então você põe nos comentários, participe, interage, que é muitíssimo importante. Não esquece de deixar aqui o seu like, sempre peço no início dos vídeos, É porque você nem imagina como isso é importante. E também, para você não esquecer, porque há pessoas que elas deixam para o final e acabam esquecendo. E se inscreve no canal se você não é inscrito, mas faz isso agora, é só clicar ali, inscrever-se. Fechou. Você pode até ativar o sininho também para receber as notificações, porque todos os dias, com a permissão de Deus, 6 horas da manhã, nós temos estado aqui no meu canal para transmitir uma ministração sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Já foram 20 reflexões só nos capítulos 1 e 2. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 3 dessa nossa longa jornada que tem muita coisa pela frente. E outra coisa muito importante que você precisa fazer é compartilhar, dividir o pão. A gente sabe que isso aqui é o nosso pão de cada dia. Então compartilha, pelo menos 10 pessoas. Você tem muita gente no teu grupo de WhatsApp, nos teus contatos, manda, compartilha, envia. Isso está te abençoando, vai abençoar outros também. Hoje eu quero falar sobre a amizade de duas pessoas, Pedro e João. Sim, é dessa forma que nós vamos iniciar o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Então, muita atenção. Vamos lá. Versículo 1 diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Mais uma vez, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Preste atenção aqui. Uma pergunta que eu quero te fazer. Com quem você anda junto e para onde vocês estão indo? Houve uma amizade muito forte entre Pedro e João, principalmente depois da ressurreição de Jesus. Vou te dar aqui alguns motivos. Um dos é porque João foi muito compassivo com Pedro depois que ele se arrependeu após ter negado o Senhor Jesus. E o segundo motivo é porque João foi gentil com Pedro depois que ele chorou amargamente. Eu acredito que outras pessoas, de repente, se aproveitariam dessa situação para jogar o ser humano, Pedro, lá embaixo. Você errou, apontar o dedo, acusar. Nós somos rápidos, ligeiros para julgar, mas demorados para perdoar, para sermos compassivos, gentis. João foi compassivo com Pedro quando ele negou a Jesus e se arrependeu. E foi gentil quando ele chorou amargamente. Foi aquela pessoa, o cara que esteve do lado dele quando ele muito precisou. E isso fortaleceu a amizade de ambos, Pedro e João. Até mesmo a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E estavam lá eles juntos com essa amizade fortalecida. É importante a gente fazer isso com aquelas pessoas que estão em nossa volta. Houve o arrependimento? Seja compassivo, seja gentil. O nosso trabalho, o nosso ministério tem que ser de recuperar aquelas pessoas e não de julgá-las, e não de derrubá-las, mais ainda do que elas já estão derrubadas. Então isso fortaleceu a amizade de ambos. E a gente vê aqui no versículo 1 do capítulo 3 que eles juntos subiram ao templo à hora da oração. Por isso a minha pergunta, com quem você está junto, anda junto? E para onde vocês estão indo?
Eu imagino Pedro estimulando João, vamos para o templo, é a hora da oração. Naquela época existiam 3 horários de oração, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. O horário era 3 horas da tarde. Então eles estimulavam um ao outro, Pedro a João e João a Pedro. Dependendo de com quem você anda junto, essa pessoa ela não vai te levar ao templo, ela vai te levar para outros lugares. João levava Pedro ao templo e Pedro levava João ao templo. Com quem você anda junto e para onde essa pessoa está te levando, ou para onde você está levando ela. Há pessoas que levam outras para bem longe do templo. Leva para um restaurante, leva para um lazer, leva para beber, leva para usar droga, leva para uma viagem, leva para assistir conteúdos pornográficos, leva para estar entre amigos num gostoso final de semana. Mas quantas pessoas que são tuas amigas, teus amigos, e que falam para você assim, vamos para a igreja? Vamos para o culto? Quantas pessoas fazem isso com você? Você já parou para analisar isso? Se existem esse tipo de pessoas na tua vida, entre familiares e amigos, pare para analisar isso. Nada de errado ir para um restaurante, claro, de uma forma saudável, comer, interagir com amigos e familiares, mas quantos te incentivam e dizem, vamos para a igreja, vamos orar, vamos participar de um culto, vamos ouvir uma palavra, vamos nos avivar. Quantos fazem isso com você? Convida para uma partida de futebol, convida para assistir um jogo, convida para ir a tantos lugares. E os piores casos, quando convidam para praticar coisas erradas, pecaminosas, que vão destruir a tua vida. Mas quantos te convidam para ir ao templo? Vamos para a igreja? E você faz isso com quantos? Ou a igreja ou o templo é uma coisa que fica lá para depois. Aliás, é tão maçante ir para o culto, ficar lá 2 horas, 1h30, mais ou menos. Pois é. Aqui eu vejo 2 amigos que tiveram a sua amizade fortalecida num tempo de crise, onde um foi compassivo, compreensível e gentil com o outro. E ambos estimulavam um ao outro para ir ao templo. Com quem você anda junto? E para onde vocês estão indo? Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: é importantíssimo subirmos ao templo. Escute isso que eu vou lhe dizer. É importantíssimo subirmos ao templo e nos aplicarmos aos costumes públicos e coletivos de oração e de adoração. Você entendeu isso? É importantíssimo irmos ao templo e nos aplicarmos aos costumes públicos e coletivos de oração e de adoração. Deus nunca, e tenho repetido isso em muitas ministrações aqui, porque o conteúdo nos pede, nos leva a isso. Deus nunca estimulou ao isolamento. Deus nunca estimulou ninguém, o seu povo, ao distanciamento da coletividade, dos atos públicos de oração, de adoração e etc. Mas temos sido estimulados pela ascensão das redes sociais, do mundo virtual, do tal do metaverso, que está chegando aí aos poucos, está entrando em evidência. É antibíblico isso. Nós precisamos subir ao templo. Lugar e hora com Deus são fundamentais para a nossa edificação. Eu nunca peço isso aqui nas lives, né? Mas repita comigo: lugar e hora com Deus são fundamentais para a minha edificação. Você veja que Deus ele é tão cuidadoso com essa questão de as pessoas se reunirem, de ter os seus costumes públicos e coletivos de oração e de adoração, que haviam horários. Deus organizou até horários para o povo dele se reunir. Se Deus não se importasse com a reunião, com o encontro, com o calor humano coletivo, Deus não tinha planejado isso.
mas a hora da oração no templo era 9 da manhã, meio-dia e às 3 horas da tarde. Aqui no caso de Pedro e João, foi registrado que eles estavam no templo às 3 horas da tarde. Mas nesses 3 horários, o povo de Deus, os judeus, os cristãos, eles iam ao templo porque eles sabiam que aquele momento era o horário da oração e da adoração. Tem pessoas que elas vão à igreja quando querem. Então nem aí para se deu para ir, se não deu para ir. Mas Deus organizou horários para o povo dele se encontrar entre si e se encontrarem com ele, através de atos públicos de oração e de adoração. Porque um ato público praticado pelo povo de Deus vai ser visto pela sociedade e isso vai estimular as pessoas a buscarem a Deus. Isso é importante você entender. Que esse ato público de encontro, de reunião, de oração, de adoração, vai ser visto pela sociedade, vai estimular as pessoas. Opa, eu também preciso disso. Opa, ali Deus tem operado, ali Deus tem se manifestado. Mas há muitos que têm abandonado e não têm se aplicado a esses costumes. Tem se aplicado, infelizmente, a outros costumes. Tem o seu horário, né, para trabalhar, tem o seu horário, né, para estudar, tem o seu horário, né, para pegar o voo, para pegar o ônibus. Mas quando diz respeito a Deus, pouco importa. Chego no culto no horário que eu quiser. É bem verdade, você que congrega em alguma igreja sabe disso, que há pessoas que elas chegam no culto na sua igreja quando já está na metade da pregação. Você imagina uma coisa dessa? A pessoa não chega no horário de trabalho quando já está na metade do expediente. Ela tem um horário para chegar. Imagina que ela tem que entrar 8, 10 para as 8 e chega meio-dia, 1 hora da tarde. Mas Deus releva isso aí, né? É um engano. As pessoas tratam as coisas seculares como se fossem mais importantes do que as coisas de Deus. Você não pode ser irresponsável com suas obrigações seculares, mas você tem que ser muito mais responsável com as coisas de Deus. E muitos têm deixado a desejar. Então Deus estabeleceu lugares e Deus estabeleceu horários. Nós precisamos pensar sobre isso. Eles tinham um templo. À medida que o cristianismo foi ganhando uma outra proporção, eles começaram a se reunir em casas. Os séculos foram passando, foram acontecendo o fenômeno das igrejas surgindo para encontros diante das multidões que se avolumavam. Deus nunca incentivou você sozinho, lá no seu canto, sem nunca praticar o ato coletivo de oração e de adoração. Deus nunca incentivou isso. Pastor, mas Deus quer que eu ore sozinho? Com certeza, na sua casa, no seu quarto. Mas Ele não disse para você fazer só isso. Porque Deus não estimula o individualismo. Deus não estimula o egoísmo de maneira nenhuma. Deus quer o povo dele em atos públicos e coletivos de oração e de adoração. E amanhã nós vamos ver que foi através deste momento em que aconteceu um grande milagre que saltou aos olhos de todos. Então, muito cuidado. Vale muito a pena. Vou falar uma coisa aqui muito séria, mas vai te ajudar. Vale muito a pena você abrir mão de uma amizade, de uma companhia que te afasta do templo. Nenhuma amizade minha ou sua pode comprometer o nosso relacionamento com Deus. Mas às vezes, para muitos, é preferível perder a amizade com Deus do que uma amizade que pode me bancar, que pode me elevar para um nível maior social, que pode me proporcionar momentos de risos, de alegrias. Pois é, você está comprometendo a tua intimidade com Deus e a tua salvação. Pense sobre isso. Com quem você anda junto e para onde vocês estão indo. Cumpra os seus compromissos no templo, compromissos coletivos, públicos de oração e de adoração. Isso é muito importante. Esses dois amigos fizeram a diferença e amanhã, às 6 horas, a gente vai ver isso. Tá bom? Senhor Deus e Pai, que nós nunca possamos abandonar esse espírito de adoração e de oração pública e coletiva, porque isso estimula os que estão de fora a te buscarem.
E através destes atos, eles veem as tuas maravilhas, creem no teu nome, e isso atrai essas vidas para ti. Desperta o teu povo, desperta essa pessoa. O Senhor está dizendo para muitas pessoas hoje, volte para a sua casa. Não a casa onde ela mora e reside em si, lá ela já está morando, mas é para a presença de Deus, para o seu lugar de encontro com o povo de Deus, para a sua igreja, para a sua congregação. E que o teu povo possa ser despertado, e despertado pelo teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus eu te oro. E te agradeço porque eu sei que o Senhor ministra ao nosso coração. Amém? Graças a Deus. Hoje eu me demorei um pouquinho mais, mas foi importante. Isso vai te abençoar e abençoar tantos outros. Não esquece, segue o canal e compartilhe. Tem muita gente precisando ouvir isso. Fiquem todos com Deus.